Bom Ora, dia. muito bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa presença aqui nesta sessão técnica online. Hoje temos connosco o António Casimiro. Bom dia, António. O António Olá. é o diretor de Sustentabilidade, Ambiente e Energia da AIP e vem hoje vem hoje falar-nos do carbono como uma oportunidade, e o mercado voluntário. Irá abordar o funcionamento do mercado voluntário de carbono, as oportunidades que existem para as empresas. Também irá falar de boas práticas, tendências, riscos e como é que se pode transformar os compromissos climáticos em vantagem competitiva. As questões que tiverem ao longo da sessão poderão colocar no chat. Algumas já foram colocadas a quando da inscrição. Iremos ter essas questões em consideração para no final da sessão iremos então, o António irá responder a todas as vossas questões. Obrigada, votos de boa sessão. Até já. Então, obrigado. Ahm, Antes de mais, falar aqui um pouco sobre esta temática do mercado voluntário de carbono. Portanto, nós aqui na AIP, na área da sustentabilidade, ambiente e energia, trabalhamos todas estas matérias e, portanto, vamos acompanhando a evolução do mercado. E esta temática é uma temática introduzida recentemente, e que permite às empresas mitigarem as suas emissões e, com isso, também participarem aqui no mercado, que é voluntário, mas que pode trazer vantagens sob o ponto de vista ambiental e sob o ponto de vista económico também. Portanto, vamos aqui fazer uma abordagem, um enquadramento, depois uma perspectiva histórica, um enquadramento jurídico em Portugal, as metodologias, o papel dos verificadores, um exemplo prático, muito simples, mas que permitirá visualizar de uma forma prática como é que isto pode ser colocado em ação, num cenário hipotético, conclusões e perspectivas e depois algumas bibliografias e fontes que podem ser consultadas para complementar esta temática. Portanto, os objetivos da sessão é, digamos aqui, uma capacitação conceptual acerca desta temática, o mercado voluntário de carbono, uma perspectiva internacional, o quadro jurídico, as metodologias, um caso prático e uma quantificação. Portanto, o que é o mercado voluntário de carbono? É um instrumento de financiamento climático, chamemos-lhe assim. É um sistema em que os indivíduos ou organizações, juntos ou separados, adquirem voluntariamente créditos de carbono. Portanto, ocorre de uma forma voluntária, portanto, fora de qualquer obrigação legal. E o objetivo é compensar emissões residuais, contribuir para a transição climática, a ação climática, um, permite às empresas também cumprir aqui alguns objetivos ESG, nomeadamente se tiverem objetivos de longo prazo ou se tiverem cadeias de valor que comecem a ter esta temática ESG mais presente. E, portanto, também aqui alguma uma perspectiva também de valorização de capital privado e, portanto, numa perspectiva de investimento e de algum tipo de ganho que possa haver neste mercado. Por isso é que é um mercado, é voluntário, mas é um mercado. Portanto, um crédito de carbono é o equivalente a uma tonelada de CO2 equivalente. Portanto, um gás com efeito de estufa não tem que ser necessariamente dióxido de carbono, pode ser metano, pode ser outro tipo de gases que provocam efeito de estufa, mas um crédito é o equivalente a uma tonelada de CO2 equivalente. Pois há fatores de conversão entre uns poluentes e outros, hum, mas um crédito equivale a uma tonelada de CO2 equivalente. Evitada, reduzida ou removida. Portanto, evitada na perspectiva em que deixamos de emitir, reduzida numa perspectiva de eficiência ou removida se tivermos um sistema que faça a captação de dióxido de carbono da atmosfera, por exemplo. Um, por oposição, o mercado voluntário em relação ao mercado regulado, digamos assim, o mercado regulado tem uma natureza obrigatória por lei, que o operador normalmente são os Estados, supranacionais, como é o caso do Comércio Europeu de Licenças de Emissão. Depois tem as unidades. Eh, Neste caso, as empresas são aquelas que estão abrangidas pelo sistema de cap and trade, portanto, são obrigadas a cumprir determinados regulamentos. Atualmente, o preço digamos, de tonelada de CO2
anda nos 70 a 90 euros por tonelada, e o objetivo é limitar e reduzir as emissões. No caso do mercado voluntário, é uma adesão livre e voluntária. Um, os operadores são regulados também no caso português, há uma regulamentação própria, mas que se regem por estándares. Alguns exemplos, e os mais comuns, são as metodologias Verra, Gold Standard e outras, mas aquela que tem mais metodologias aprovadas são as metodologias Verra. Portanto, as unidades é o crédito de carbono, uma tonelada, e, portanto, podem ser empresas, podem ser associações, podem ser indivíduos, coletivamente ou de forma separada, se propõem a aplicar uma determinada metodologia, gerar uma redução ou uma captura de carbono e, portanto, com isso gerar um crédito que depois pode ser comercializado. Portanto, aqui o objetivo é financiar a mitigação adicional das remoções. Alguns conceitos fundamentais: crédito de carbono, aquilo que já falamos. Um crédito de carbono é um valor associado a uma tonelada de CO2 reduzida, evitada ou removida, e esta tonelada tem de ser certificada através de um determinado standard, através de uma determinada metodologia. Redução é, por definição, um projeto que evita emissões que ocorreriam num cenário normal, de referência, sem qualquer tipo de intervenção. A remoção é um projeto que retira CO2, pode ser, por exemplo, a gestão de uma floresta, captura e armazenamento de carbono, ou o que seja, mas estamos a falar de projetos que retiram CO2 ou outro gás com efeito de estufa da atmosfera, cujos objetivos é a neutralidade de carbono, net zero, e portanto e também temos que ter aqui associados o MRV, portanto toda a questão da monitorização, reporting e verificação, porque tem que haver mecanismos de monitorização e verificação para certificar que os créditos são um, efetivamente correspondem efetivamente a uma quantidade definida de um gás com efeito de estufa removido ou evitado. Portanto, há todo um mecanismo de verificação, portanto, aos verificadores. E, portanto, outro conceito é adicionalidade. Adicionalidade, portanto, é aquilo que se vai transformar em créditos de carbono. Portanto, nós temos um cenário base, depois implementamos uma determinada metodologia, um determinado projeto, e esse projeto vai criar adicionalidade, ou seja, há uma quantidade adicional de dióxido de carbono ou de outro gás com efeito de estufa que vai ser removido, que vai ser capturado, que vai ser evitado, e portanto é sobre o adicional que depois o mercado voluntário trabalha. Baseline é o cenário de referência, portanto, quando nós, por exemplo, gerimos um projeto de captura de carbono através de uma floresta, nós desenhamos um cenário base, que pode ser o ano 2019, o ano 2020, nós inventariamos a floresta e depois implementamos o projeto em 10, 20, 30, 40 anos, e portanto é a partir do cenário base que nós depois determinamos qual foi ou quais foram as quantidades adicionais de dióxido de carbono que foram removidas da atmosfera. E é a partir daí que depois se transformam em créditos e esses créditos passam a ser transacionados no mercado voluntário. Leakage, ou fugas de carbono, portanto, são eventos adversos que de alguma forma condicionam a performance do próprio projeto. Vamos admitir, por exemplo, que há um incêndio ou que há algo que destrói parcialmente uma floresta, portanto, houve uma fuga de carbono, não é? E a permanência. Permanência tem a ver com o grau de durabilidade do benefício climático. Um, Há projetos que têm uma permanência maior, menor, que são mais, digamos, mais duráveis no tempo. Também depois depende do tipo de metodologia, aquilo que se faz a seguir. Um, por exemplo, na questão da gestão da floresta e da madeira, depende do tipo de madeira e o que é que se vai fazer com essa biomassa na fase seguinte. Portanto, há aqui alguns aspectos que têm a ver com a durabilidade no tempo do carbono que é sequestrado ou que é removido. Sob o ponto de vista histórico, esta questão já vem sendo trabalhada há algum tempo e, portanto, já em 92, com a Convenção Quadro das Nações Unidas, se começava a falar desta temática, em 97 com o Protocolo de Kyoto, em 2005 dá-se aqui um marco importante que tem a ver com o estabelecimento do mercado de CEL, o Comércio Europeu das Licenças de Emissão. Em 2007,
institui-se o VCS, portanto, as metodologias Verra, Verified Carbon Standard, que são os maiores standards voluntários do mundo. Em 2015, com o Acordo de Paris, substitui o Protocolo de Kyoto. Também introduz aqui algumas diretrizes e pressões sob o ponto de vista das alterações climáticas e a limitação do aquecimento global e alguns compromissos nacionais. Em 2021, criaram-se aqui algumas regras operacionais, nomeadamente do artigo 6º, 6.2 e 6.4, e depois estabelecem-se em 2024 aqui alguns princípios do negócio do mercado voluntário. Uh, Aqui, sob o ponto de vista digamos, da evolução histórica também, aqui todo um conjunto de mecanismos de desenvolvimento limpo, um, Climate Act, Golden Star, etc. Todo um conjunto de normas e de desenvolvimentos que vieram dar ênfase a esta questão da temática da captura, do armazenamento, da remoção do carbono. Portanto, o carbono começou a tornar-se, deixou de ser um problema e começou a entrar aqui na equação como sendo um ativo que pode ser transacionado e que impulsiona as empresas e que impulsiona os processos de alguma forma, no sentido de se tornarem neutros e de se tornarem cada vez menos poluentes, digamos assim, em termos de emissões. Aqui continuamos com uma abordagem de metodologias, portanto, elas têm objetivos diferentes, têm formatos diferentes, mas cada uma segue, digamos, uma filosofia diferente, mas o objetivo é sempre o mesmo. São estándares voluntários, cujo objetivo é definir métricas, metodologias e definir exatamente o âmbito, de que forma é que se fazem as verificações, para que possamos, de uma forma mais ou menos transversal, comparar resultados que de outra forma não seriam comparáveis. E, portanto, há todo aqui um conjunto de normativos e de instrumentos que nos permitem depois fazer o acompanhamento e fazer a verificação, e verificar que os créditos são efetivamente atribuídos de uma forma concreta e precisa e que podem ser auditáveis no tempo. Aqui um pouco uma perspectiva daquilo que tem sido o mercado voluntário. É evidente que esta temática do dióxido de carbono e, digamos, das licenças de emissão estão um pouco relacionadas também com a própria evolução do mercado, não é? A evolução dos combustíveis fósseis no mercado e, portanto, maior ou menor necessidade de emissão e, portanto, obviamente que quando as licenças de emissão aumentam de valor, necessariamente há uma maior procura por outro tipo de soluções e, portanto, criam-se aqui uma dinâmica de mercado. Vemos aqui nitidamente em 2021, 2022, depois há uma estabilização, e em 2024 começa a crescer novamente. Portanto, à medida que as licenças de emissão diminuem e o seu custo aumenta, também há uma pressão maior e uma procura maior por soluções alternativas e, portanto, é natural que o mercado voluntário também evolua também fruto destas variações de mercado. Principais críticas e desafios à integridade. O greenwashing é uma temática que entra cada vez mais digamos, no léxico das empresas e do dia a dia, principalmente quando se fazem deslocalizações de empresas, quando se deslocam atividades mais poluentes para países onde a legislação é mais permissiva e, portanto, de alguma forma fazemos aqui algum greenwashing. E aparentemente as emissões reduzem, mas na prática isso não é verdade, apenas deslocamos digamos, a fonte de emissão. Outro ponto importante é a credibilidade dos créditos. Portanto, tem muito a ver com a questão da adicionalidade e das baselines e a forma como se definem fronteiras e a forma como se define o cálculo inicial. Depois há outras dinâmicas durante o próprio processo, porque tipicamente são projetos a médio e longo prazo
e, portanto, os fatores de emissão também vão mudando, as matrizes energéticas também vão mudando, e, portanto, há aqui alguma dinâmica que tem de ser bem estudada, bem absorvida, para depois os resultados poderem ser com. Evitar também uma contagem dupla das emissões ou das reduções. Eh, É preciso ter muito cuidado na definição na definição das fronteiras, por exemplo, das condições fronteiras do projeto, para não estarmos a contabilizar a mesma emissão duas vezes, ou em operadores diferentes, ou em diferentes fases do processo. Um, Portanto, para haver aqui algum cuidado a este nível e não haver uma dupla contabilidade da emissão. Depois tem a ver com a permanência, porque estes projetos, como são projetos tipicamente longos no prazo e na permanência, e portanto pode haver aqui algum risco, nomeadamente os projetos florestais, muito associados à questão de incêndios, pragas, ou então mudanças no uso do solo. Mas principalmente a questão dos incêndios. Os incêndios, por vezes, têm um impacto muito grande na dinâmica do próprio projeto. Nós estimamos um projeto a 20 anos ou a 30 anos, e durante esse período pode ocorrer um grande incêndio que destrói 50% dessa floresta, o que significa que 50% do carbono que estaria ali armazenado foi perdido, não é? Um, Depois, a integridade ambiental, isso depois depende do tipo de projeto. Um, Pode haver algum tipo de fugas, pode haver algum tipo de, de impactos sociais subavaliados, mas principalmente ali o risco de fugas. Nós, quando falamos no mercado voluntário, não falamos só de florestas, não falamos só de biomassa, podemos falar de setores dos resíduos, do químico, qualquer indústria pode definir e desenhar uma metodologia que, sendo aprovada, gera créditos de carbono. Portanto, há aqui todo um manancial de acontecimentos que podem colocar em causa a integridade ambiental e, portanto, isso também tem de ser medido e tem de ser ponderado e tem de ser devidamente absorvido nos relatórios de verificação e monitorização. E depois, toda a questão da transparência. É importante que tudo aquilo que é reportado e toda a informação que é recolhida e toda a informação que é passada ao mercado seja perfeitamente clara e transparente, para que os créditos possam efetivamente ser auditados e efetivamente se transformem em valor e não só, mas e principalmente em benefícios ambientais. Portanto, é muito importante que todo o processo seja claro, toda a informação que é prestada durante o período de verificação e monitorização também seja toda ela transparente, para que efetivamente se consigam ter créditos verificados. Quais são as tendências futuras do mercado voluntário? Aquilo que os estudos demonstram é que, tendencialmente, os projetos de natureza ambiental, restauro de ecossistemas, agricultura regenerativa e soluções costeiras, etc., toda esta dinâmica começa a ter uma importância cada vez maior e começa cada vez mais a funcionar como um consumidor de CO2. Outras tecnologias como biocarvão, mineralização, toda a parte de captura e armazenamento de carbono, mesmo o armazenamento geológico, também começa a ter aqui alguma predominância. Isto, obviamente, também não pode ser desligado do preço do carbono no mercado, digamos assim, no comércio de emissões. Portanto, quanto maior é o valor, quanto maior é o valor de uma licença de emissão, obviamente que torna mais atrativo o investimento e, portanto, também viabiliza aqui outro tipo de tecnologias. Uma tendência crescente na digitalização da monitorização, cada vez mais quer com satélites, quer com sistemas inteligentes de medição e monitorização, se começam a ter dados mais fiáveis e, portanto, começa a ser mais fácil medir a adicionalidade dos créditos e, portanto, chegar aqui a créditos verificados mais facilmente e, portanto, aqui há uma tendência crescente. Depois aqui há alguma tokenização, isto tem a ver com a valorização mais nos ativos digitais. A importância cada vez maior e crescente dos critérios ESG, portanto, reporte,
o reporte seja voluntário ou outro, mas as cadeias de valor começam cada vez mais a olhar para a sustentabilidade de uma forma integrada, e, portanto, aqui os créditos de carbono do mercado voluntário começam a desempenhar um papel também importante, conseguem evidenciar melhorias ao longo do tempo no reporte de sustentabilidade das próprias empresas e das suas cadeias de valor. E, portanto, aqui também há alguma possibilidade de fazer ajuste transfronteiriço de emissões e do reporte de emissões entre diferentes países. Relativamente ao enquadramento jurídico em Portugal, portanto, este mercado, o mercado voluntário, assenta em, digamos, em três pilares, vai beber e vai contribuir para aqui alguns pilares nacionais, como o roteiro para a neutralidade carbónica, um, o plano nacional de energia e clima, a lei de bases de clima, e depois em 2024 então estabeleceu-se o quadro jurídico para o mercado voluntário de carbono com o Decreto-Lei 4 de 2024, de 5 de janeiro. Portanto, é este Decreto-Lei que define exatamente quais são as regras, quais são os atores, quais são os passos a dar, que tipo de requisitos têm de ser cumpridos. Portanto, este Decreto-Lei estabelece o funcionamento do mercado voluntário de carbono. Quais são os pilares? Os princípios fundamentais: a credibilidade, portanto, cenários de referência realistas e robustos, a adicionalidade, portanto, evidenciar as reduções que ocorrem fruto do projeto e não que ocorreriam de outra forma, mesmo que o projeto não fosse implementado. A permanência, portanto, é importante salvaguardar que as reduções são permanentes e caso não o sejam, ou que aconteça algum tipo de reversão, elas possam ser compensadas de alguma forma. A eficácia, portanto, que os processos ou as metodologias sejam suficientemente eficazes para evitar fugas de carbono fora dos limites da ação, o acompanhamento, todo o processo de monitorização e verificação dos créditos, a transparência, portanto, aquilo que já falamos há pouco sobre a qualidade da informação e toda a transparência na própria informação que é, que é, que é transmitida e que permite verificar que não há dupla contagem da remoção das emissões, por exemplo, e a sustentabilidade. Portanto, todos os benefícios que indiretamente advêm desta, da implementação deste mercado e destas metodologias. Quais são as prioridades? O mercado voluntário de carbono incide sobre projetos de redução de emissões e sequestro de carbono. Estão desenvolvidos em território nacional, sujeitos a critérios específicos de elegibilidade e de acordo com o artigo 1º. As tipologias prioritárias, no caso português, as tipologias prioritárias são o sequestro florestal em territórios vulneráveis a incêndios, nomeadamente depois na questão das Rede Natura 2000, as áreas ardidas, áreas costeiras. Portanto, em Portugal estabeleceu-se, o nosso quadro regulatório estabelece que a prioridade é a floresta, embora depois possamos ter outro tipo de projetos, nomeadamente na área dos resíduos, na área dos biorresíduos, em todas as outras áreas. Qualquer área pode estar abrangida por um projeto de captura de carbono ou de redução de emissões. No entanto, as tipologias prioritárias têm a ver com a gestão florestal e a gestão dos territórios mais vulneráveis. Em termos institucionais, as entidades que participam é a APA, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, a autoridade competente para aprovar metodologias e supervisionar projetos. A ADEN, enquanto gestora da plataforma informática que gera todo este mercado. O ICNF, por questões óbvias, se a nossa prioridade é a gestão da floresta, o ICNF tinha que obrigatoriamente cá estar. Aqui a questão do carbono azul. Depois há uma comissão técnica de acompanhamento que desenvolve e avalia as metodologias que depois os promotores podem aplicar no terreno. E há aqui um dos atores, que são os verificadores do mercado voluntário de carbono, são entidades, são profissionais qualificados pela ADN,
têm de ser independentes dos projetos e independentes dos promotores, que validam os projetos e depois desenvolvem todo o mecanismo de monitorização e verificação e, portanto, que depois vão emitir os créditos verificados, portanto, aqueles créditos que de facto se verificam, que de facto acontecem. Quais são os ciclos de um projeto no mercado voluntário de carbono? Há um promotor elabora um relatório de projeto, diz aquilo que pretende fazer, há uma validação ou não desse projeto, dessa metodologia que se pretende aplicar, há o registro na plataforma, depois o projeto é implementado e é monitorizado pelo promotor, depois há uma verificação periódica, é aqui que entram os verificadores e que verificam se de facto aquilo que o projeto previa é aquilo que está a acontecer, e então, se de facto está a acontecer aquilo que foi previsto a nível do projeto, há a emissão dos créditos verificados. Portanto, os créditos que estão verificados que efetivamente podem ser transacionados, colocados em mercado, são valorizados e, portanto, depois o promotor é pago por isso. Em termos de créditos, há dois tipos de créditos. Os créditos de carbono futuros, portanto, sobre aquilo que se perspectiva a nível de projeto que vai acontecer no futuro. Vamos imaginar que um determinado projeto perspectiva reduzir 100 toneladas nos próximos 10 anos, ou capturar 100 toneladas de dióxido de carbono nos próximos 10 anos, é permitido que se antecipe, ou melhor, colocar no mercado 20% desses créditos, ou seja, 20 toneladas, podiam ser transacionadas em mercado. São os chamados créditos de carbono futuro, que depois passam a verificados após a verificação. Os créditos de carbono verificados são os créditos que, após verificação periódica, que os verificadores certificam, com base nas reduções efetivas, são colocados em mercado. Vamos imaginar que num determinado período de monitorização e verificação, num projeto de gestão de floresta, o verificador determina que estão cumpridos 50 das 100 toneladas previstas. Esses 50 créditos podem ser transacionados em mercado, e o promotor é pago por isso. Qual é a cadeia de valor de crédito de carbono? Do lado da oferta, nós temos os promotores. Podem ser proprietários florestais, podem ser empresas, municípios, cooperativas, operador de energia. Depois já vamos ver aqui um exemplo. A intermediação, nós temos toda a parte da comissão técnica, os verificadores, todas as entidades que gerem, digamos, esta dinâmica, e do lado da procura podemos ter empresas que, que pretendem comprar créditos de carbono e, portanto, apresentar pegadas carbónicas menores, e também entidades públicas ou indivíduos, investidores. Pode haver aqui todo um conjunto de investidores que compram e vendem créditos de carbono. E pronto, e depois outro tipo de compradores internacionais ou fundos de investimento, ou o que seja. Importa salientar aqui um aspecto muito importante, é que o mercado voluntário e estes créditos de carbono não servem para mitigar obrigações legais. Portanto, se uma empresa que está abrangida pelo CEL ou é um consumidor intensivo de energia e tem uma obrigação legal de reduzir as suas emissões, não pode utilizar estes créditos do mercado voluntário como forma de reduzir essas emissões. Portanto, o mercado voluntário não suporta obrigações legais. Portanto, isto é um mercado que opera paralelamente ao mercado, digamos, ao mercado regulamentado ou legal. Eh, Em termos de compatibilidade internacional e integração ESG, o artigo 9 permite a adoção de metodologias internacionais. Portanto, as metodologias que os promotores podem adotar nos seus projetos não têm que ser desenvolvidas de raiz, há todo um conjunto de metodologias que são aplicadas nos Estados Unidos ou noutras geografias, que podem ser adotadas com as necessárias adaptações, porque muitas vezes a legislação nacional obriga a determinados requisitos e, portanto, essas metodologias podem necessitar algum tipo de adaptação, mas podem ser importadas e, portanto, podem e devem. Portanto, há todo um conjunto de metodologias que já estão em vigor e que já foram aplicadas noutras geografias e que funcionam e, portanto, podem perfeitamente ser importadas e ser adaptadas à realidade nacional. A mais comum, como disse, são as metodologias Verra,
mas depois existem outros standards que podem também servir de base para o desenvolvimento dos projetos. Um, estes créditos de carbono gerados são perfeitamente integráveis com as metodologias do CSRD, portanto, reporte do uso de créditos no relato climático, com os objetivos net zero, e outras, portanto, mesmo o alinhamento com a taxonomia, os investimentos verdes, etc. Portanto, toda esta dinâmica é compatível com o mercado voluntário de carbono. Como disse e referi, estes créditos só não podem ser usados para cumprimento de obrigações legais. As obrigações legais não são passíveis de serem cumpridas com estes, com estes créditos, digamos assim. Relativamente àquilo que são as metodologias de carbono, digamos assim, uma metodologia de carbono é um documento técnico que estabelece como demonstrar a adicionalidade, definir o baseline, quantificar as emissões, remoções, monitorizar e verificar um determinado tipo de projeto de carbono, garantindo a integridade dos créditos emitidos. Portanto, isto na prática, digamos que é o caderno de encargos, que define o que se vai fazer, como é que se vai fazer, como é que se vai monitorizar e qual é a quantidade adicional de carbono que vamos sequestrar, segundo aquela metodologia. A estrutura típica dessa metodologia tem a aplicabilidade, portanto, define as fronteiras, critérios de projeto que deve cumprir, quais são os setores abrangidos, quais são as fronteiras dos projetos, define os limites geográficos, temporais e de gases incluídos, define o baseline, qual foi o ano base que foi tomado como cenário de referência, define qual é a adicionalidade conseguida com a aplicação desse processo, explicita claramente as fórmulas e os fatores de emissão, toda a quantificação inerente ao cálculo dos créditos de carbono e depois define também quais são as variáveis, a frequência e evidências em termos de monitorização, medição e reporte. Portanto, a metodologia define toda essa dinâmica. Depois temos três tipologias de projetos, os que evitam, não é? Portanto, redução, seja de eficiência ou outra temática, são projetos que evitam emissões, relativamente ao cenário de referência, nomeadamente, por exemplo, a proteção de tofeiras, substituição de energia renovável por substituição de energia fóssil por energia renovável. Portanto, é um projeto que se evitam emissões. Se nós deixamos de utilizar petróleo ou o GPL e eletrificamos um determinado processo e passamos a utilizar energia elétrica, renovável, temos um projeto que vai evitar emissões. Projetos de redução têm a ver com a eficiência, nomeadamente a substituição de veículos, por exemplo, processos de eficiência energética, a substituição de motores. Depois aqui temos que ponderar a adicionalidade climática, digamos assim, os benefícios que advêm da aplicação destes projetos e a adicionalidade financeira, que é perceber se de facto o projeto seria viável ou não, sem o mercado voluntário. Portanto, há projetos a nível de eficiência energética que têm a viabilidade por si próprios, viabilidade financeira por si próprios e não necessitam de ir ao mercado voluntário. Portanto, perceber estas dimensões. E depois temos a outra tipologia de projetos que são os projetos de remoção, nomeadamente aqueles que é prioridade para Portugal, que é a gestão da floresta. Portanto, são mecanismos que captam o CO2 da atmosfera e o transformam em biomassa. Portanto, há um mecanismo de remoção. Mas não só, podem haver outros processos não só de florestação, mas, por exemplo, biocarvão, mineralização, carbono azul, portanto, outras metodologias que também fazem a remoção de CO2, seja da atmosfera, seja do próprio processo. Depois, como é que estas coisas são calculadas? Isto é um exemplo simplificado. Portanto, as emissões removidas são calculadas de acordo com as emissões do cenário de referência,
de baseline, portanto, depois retiramos as emissões do projeto e retiramos as fugas. E, portanto, nós conseguimos aqui, a partir daqui, é uma fórmula relativamente simples. Isto depois na prática não é exatamente assim, porque há muitos outros fatores que influenciam esta dinâmica, mas de uma forma muito breve e ligeira, nós temos as emissões removidas, é a diferença entre aquilo que era o cenário base, aquilo que nós conseguimos remover, menos aquilo que se libertou, que houve uma fuga, ou um incêndio, houve uma determinada área ardida, houve uma praga e morreram não sei quantas árvores, e portanto isso tem de ser perfeitamente calculado e evidenciado. Uh, Devemos sempre utilizar um princípio de conservadorismo, que é em caso de incerteza, vamos sempre pelo valor menos favorável, digamos assim. Riscos técnicos e pontos de atenção. Baseline inflacionada, uma adicionalidade frágil, fatores desatualizados, fatores de emissão, por exemplo, uma subquantificação das fontes de emissão, fugas que não foram tratadas ou que não foram detectadas, e reversões no buffer, reversões naquilo que são os fatores de segurança relativamente, ao desenvolvimento do projeto. Aqui nesta secção, falar um pouco sobre aquilo que são os verificadores do mercado. Portanto, é uma entidade independente, tem base legal no artigo 12, é uma pessoa singular qualificada pela ADEN, agindo individualmente no exercício, ou no exercício de uma pessoa coletiva, portanto, através de uma empresa, com competências técnicas para validar e verificar os projetos de carbono no mercado voluntário. Sem qualquer relação ou dependência com o promotor. Portanto, têm que ser independentes dos promotores, como é óbvio. Fazem uma validação ex ante, avaliam o desenho do projeto antes do início da implementação, confere conformidade com a metodologia, se a baseline está bem definida, verifica a adicionalidade e o plano de monitorização e verificação dos créditos. Depois, durante o desenvolvimento do projeto e de acordo com o plano estabelecido e digamos, com o planeamento temporal das verificações, após a implementação, confirma as reduções, se efetivamente aconteceram, com base nos dados reportados, e daqui resulta a emissão dos créditos de carbono verificados, portanto, aqueles que podem ser transacionados ou convertidos. Vamos imaginar que o promotor já tinha usado os créditos de carbono futuros, portanto, uma parte ou esses créditos transformam-se em créditos de carbono verificados. Portanto, os requisitos para o verificador tem que fazer uma formação e é verificado pela ADN, tem que ser independente, tem que ter competências técnicas, e não ter conflitos de interesse. Portanto, os princípios orientadores da ação, digamos, desta monitorização e verificação dos créditos, portanto, assentam num princípio de transparência, de exatidão, completude, consistência e comparabilidade. Portanto, são os princípios básicos que todo este processo de monitorização e verificação dos créditos tem de obedecer. Validação ex ante, uma análise documental, visita ao local, entrevistas, revisão da plausibilidade, perceber se aquilo de facto tem consistência técnica para acontecer da forma que foi prevista, e depois há uma validação ou não digamos, do processo e da metodologia. No caso da verificação, o relatório de monitorização, há na mesma uma verificação documental, os registros que se fazem ao longo do tempo, tudo o que fica definido em termos de monitorização, e de registros que são produzidos durante o próprio processo. Depois há uma fase de auditoria de dados, a quantificação das emissões reduzidas e o parecer de verificação, e isso resulta numa quantidade de créditos de carbono emitidos. Portanto, as evidências-chave exigidas durante o processo de validação e verificação são os dados de medição
que foram previstos a nível de metodologia, portanto, na definição, digamos, do caderno de encargos inicial, na metodologia a ser aplicada, ficam definidos também o que medir, quando medir e como medir. No caso da floresta, podem existir imagens georreferenciadas em fotografias, por exemplo, imagens de satélite que avaliam a evolução da floresta ao longo do tempo, registros contabilísticos, faturas, contratos e outros procedimentos de controle de qualidade, etc. Portanto, aquilo que fica definido em termos de metodologia, como sendo os critérios da monitorização e verificação e quais são as evidências necessárias que é preciso para sustentar essa verificação, têm que ser evidenciadas no momento da verificação. O que é que normalmente pode acontecer e que se pretende evitar dados de medição não rastreáveis, equipamentos sem calibração, o plano de monitorização desatualizado, mas isto é frequente não só neste mercado, como noutros sistemas de certificação da qualidade ou outros sistemas de monitorização ambiental ou de gestão energética, portanto, tudo isto é mais ou menos comum, ou seja, não diria comum, mas passível de acontecer, eh, portanto, plano de monitorização desatualizado, fatores de emissão errados, limites do projeto mal definidos, registro e documentação insuficiente, cobertura temporal incompleta, seja por ação, seja por inação. Vamos imaginar que há um determinado equipamento que durante um determinado tempo esteve avariado e não registrou dados, por exemplo, um determinado dado, vamos imaginar numa chaminé, ou num determinado processo, ou numa caldeira, durante um período de tempo, ou um contador, por exemplo, um contador de energia que durante um tempo esteve avariado e não registou, e portanto depois temos que fazer aproximações, é preciso fazer interpolações ou o que seja, portanto aqui há alguma cobertura temporal incompleta e por vezes também a ausência de procedimentos de monitorização. Riscos de fraude e sinais de greenwashing. Reduções inexistentes ou já alcançadas, dupla contagem, baseline manipulada, subquantificação, adicionalidade fictícia e co-benefícios não verificados. Portanto, são alguns aspectos que compete ao verificador depois validar durante o processo de auditoria e verificar se de facto os créditos são efetivos ou não, mas por isso é que depois no fim surgem os créditos verificados, portanto é aquilo que efetivamente resulta de uma verificação e daquilo que é possível de evidenciar com toda a transparência e fiabilidade. Agora aqui um exemplo para percebermos como é que estas coisas podem ser feitas. É um exemplo simples, muito simplificado, mas adotamos aqui uma metodologia, a VM078, é uma metodologia VERRA, e portanto é uma metodologia for Electric Vehicle Charging Systems. Portanto, para carregamentos elétricos, é uma versão de 18 de setembro, é um standard de redução que se aplica aos setores de energia e transportes. Portanto, atividade promovida, instalação e operação de sistemas de carregamento elétrico que fornecem energia para veículos híbridos e plug-ins, e não só, substituindo o consumo equivalente em veículos a combustão. Portanto, inclui veículos ligeiros, veículos pesados, carregadores, tipo 1, tipo 2 e DC, e tecnologias acessórias como baterias e fontes de energia renováveis on-site. Portanto, digamos, em termos nacionais, falamos de autoconsumo. Exclui veículos de duas e três rodas, veículos não rodoviários, atividades obrigatórias por lei e projetos noutras metodologias BCS sobre veículos elétricos. Portanto, aqui é um exemplo de definição da fronteira, o que é que inclui e o que é que exclui. Definição dos limites, dos setores e da fronteira. Condições de aplicabilidade, tipo de veículo já estão definidos, quais são e quais são os que são abrangidos. Carregamento de eletricidade fornecida via projeto,
cumprimento legal, é uma atividade adicional ao quadro normativo, portanto, entre aquilo que é previsto e que pode ser feito. No caso português, também foi revista esta questão dos carregamentos, mas é uma atividade legal, sem dupla certificação, portanto, não registado noutra metodologia, não registramos a mesma atividade em duas metodologias diferentes. Portanto, neste caso, este projeto era um projeto, ou esta metodologia é uma metodologia aplicável aos Estados Unidos e Canadá, mas que pode ser adaptada ao mercado português. Podemos pegar na base desta metodologia e transpô-la para a realidade portuguesa, de acordo com o quadro regulamentar em vigor, de acordo com a forma como a energia é medida, como é fornecida, se a energia é verde, se não é. Portanto, depois podemos adaptar esta metodologia à realidade do nosso mercado, e, portanto, atribuição, eletricidade rastreável até ao projeto. Fontes incluídas e excluídas, a frota fóssil de baseline, eletricidade consumida, energia adicional, e as fugas excluídas. Aqui exclui-se fugas, parte-se do princípio que não há, neste caso, parte-se do princípio que não há fugas de energia ou que não foram quantificadas. Portanto, duas vias possíveis de demonstração têm a ver com a quantidade de veículos e a taxa de penetração, são automaticamente considerados adicionais. Portanto, se este projeto promoveu uma maior substituição da frota, portanto, ao implementarmos este projeto de 50 carregadores ou 100 carregadores, se ele trouxe consigo uma maior substituição de veículos a combustão por veículos elétricos, portanto, são considerados adicionais, e, portanto, se este projeto gerou adicionalidade na remoção de emissões. Tipo de barreiras analisadas: barreiras económicas, perceber se o projeto é financeiramente inviável sem os créditos. No caso da mobilidade elétrica, tipicamente não é, portanto, conseguimos implementar projetos de transformação ou de deslocação de consumo fóssil para elétrico sem, digamos, incentivos, mas pronto, neste caso, verificar se o projeto é financeiramente viável ou inviável com ou sem mercado de carbono, se há barreiras tecnológicas, se a tecnologia está madura ou não, se está em termos comerciais, se temos disponibilidade da rede ou não. Portanto, há que verificar estas barreiras, o mercado, se há procura insuficiente, infraestrutura limitada, custos de transação elevados, e se há algum tipo de limitação institucional, se há algum tipo de quadro regulatório que limita ou que pode condicionar a aplicação digamos, deste projeto. Cenário de referência, baseline. Portanto, consideramos mesmo os serviços de transporte, passageiros quilómetros ou toneladas por quilómetro, se estivermos a falar de transporte pesado, fornecidos por uma frota comparável de veículos a combustão fóssil, os ICEs. Cenário de referência, inventário da frota fóssil equivalente. Portanto, e depois calculamos a energia fornecida, fração de substituição, fator de emissão, e temos o cenário base. Cenário de projeto: veículos alimentados pelo sistema de carregamento. Mesma coisa, eletricidade consumida, fator de emissão da rede, o fator de emissão da energia elétrica, e a infraestrutura associada. Se há baterias, se há produção de energia no local ou não, e, portanto, isso vai também entrar na forma de cálculo para perceber quais foram as emissões evitadas. Permanência, fugas ou externalidades. No caso da permanência, neste caso é não aplicável como questão crítica, é uma metodologia de redução, não de remoção, não há estoque de carbono armazenado, portanto,
que possa reverter. As reduções são definitivas no momento em que ocorrem. Portanto, nós aqui fazemos, este é um projeto em que nós substituímos um combustível pelo outro, portanto, não estamos a fazer armazenamento de carbono, estamos a evitar o consumo, portanto, estamos a evitar emissões, e, portanto, como não fazemos armazenamento, não há um risco de fuga, portanto, esta questão, digamos, este ponto da permanência não é aplicável. Fugas também foi assumido como zero, assume-se que não há fugas nem de combustíveis, nem de fornecimento de energia, quando ela está a ser fornecida. A metodologia assume que não há fugas materiais. Assunção baseada na análise empírica do cenário base, dada a substituição direta de um serviço pelo outro. Portanto, não há, admite-se que na prática, admite-se durante o fornecimento da energia elétrica aos veículos que não há fugas. Pese, embora os sistemas de distribuição, na prática, tenham sempre alguma perda. Os sistemas de distribuição de energia e de transformação de energia alternada para contínua, há sempre ali algumas perdas, mas, pronto, mas a metodologia assume que essas perdas são desprezíveis, portanto não vão ser quantificadas. Rebound effect, isto tem a ver aqui considera-se que é um risco moderado, esta metodologia considera um risco moderado, tem a ver com o facto de a eletrificação reduz o custo marginal por quilómetro, podendo aumentar a procura pelo transporte. Ou seja, uma vez que o custo por quilómetro é menor, pode haver aqui um desvio face à baseline, por haver uma tendência numa maior utilização do transporte, pelo facto de ter um custo menor. Portanto, é preciso avaliar se de facto, na prática, perceber se para o cenário base consideramos um determinado conjunto de quilómetros ano ou quilómetros por viatura, se no cenário pós-projeto esse KPI se mantém, porque pode haver aqui algum tipo de desvio, algum tipo de desvio positivo, e que os veículos circulem mais pelo facto de terem uma energia mais barata. E depois perceber se há co-benefícios, impactos sistémicos, co-benefícios, ou seja, outros benefícios que advêm da implementação do projeto. São benefícios positivos. Redução de poluentes atmosféricos locais, é um co-benefício, redução do ruído, dinamização da economia local, instalação e manutenção, e, portanto, se ocorrerem, devem ser documentados estes co-benefícios que contribuem para os ODS, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isto digamos, um exemplo muito, digamos, muito prático e pouco elaborado. Se falarmos numa gestão de floresta ou se falarmos num processo químico de captura de carbono, aí já temos uma dinâmica muito mais elaborada e muito mais profunda, mas aqui para efeitos de exemplificação, utilizamos aqui um exemplo prático simples. E depois o cálculo, a equação principal, cálculo, digamos, a fórmula central, em que nós definimos quais são as emissões removidas, tem a ver com o baseline, o BE, o projeto, menos o ajuste. Portanto, o baseline há de ser os quilómetros, mais o consumo de fuel, as emissões equivalentes que poderiam ocorrer na frota fóssil, a energia fornecida ao veículo, mais vezes a taxa de substituição, vezes a eficiência, ou seja, a energia consumida neste caso está em milhas, porque estamos a falar de um projeto nos Estados Unidos, mas os kilowatts por 100 quilómetros ou por 100 milhas, o consumo médio e fator de emissão do combustível, e portanto aqui dá-nos uma quantidade de toneladas na baseline. Depois, em termos de projeto, temos a energia fornecida pela rede, a eletricidade da rede, vezes o fator de emissão, as emissões da infraestrutura associada, se houver, baterias ou o que seja. Depois, considerar aqui as fontes de energia renováveis em autoconsumo, se tivermos, produção local de energia, portanto, considerar essas emissões evitadas, e, portanto, nós temos aqui
digamos, o fator de emissão, as quantidades emitidas em termos de projeto. E depois o ajuste, fator de desconto que evita a dupla contagem de projetos com frotas de veículos que poderiam emitir créditos pelo mesmo, por, eh, por default, ou seja, por valor por defeito, digamos que não há sobreposição, ou seja, que por cada veículo a combustão que é substituído, portanto, não há uma utilização simultânea e, portanto, não há sobreposição de utilizações, não há utilizações paralelas. Variáveis monitorizadas e valores default. A energia entregue, a eletricidade consumida, número de sessões. Isto é um exemplo de variáveis que têm de ser monitorizadas ao longo do tempo. Número de sessões de carga, fator de emissão da rede, a energia da infraestrutura associada, um, que tipo de veículos é que estão abrangidos e que tipo de cargas é que são feitas. Quais são os equipamentos utilizados? Computadores certificados, computador de rede, logos do operador, ou seja, a plataforma de gestão, fatores de emissão, REN, APA e PCC são fatores de emissão oficiais, a energia da infraestrutura são, mais uma vez, são os computadores que existem na própria rede, o tipo de veículo, em termos de telemetria e registros que se fazem. Os próprios carregadores podem e devem registar que veículos, quem e em que tempo é que carregou e qual a quantidade de energia carregada. Portanto, são as variáveis que precisamos de monitorizar para depois fazer o relatório final. E o tipo de carga tem a ver com a especificação do próprio carregador. Valores default, ou valores que são assumidos. Portanto, nós consideramos a energia elétrica por, por 100 milhas ou por quilómetros. Isto podia ser transposto para a realidade portuguesa, em função do tipo de viaturas que temos, os consumos standard que eles fazem, portanto, em comparação com os consumos standard os consumos standard a combustão. Portanto, por comparação, obviamente nós podemos dizer, mas as condições, as conduções diferem de dia para dia, ou tipo se é cidade, se é autoestrada, portanto, mas esta metodologia define os consumos médios para os veículos em causa a combustão e os consumos médios para os veículos em causa elétricos e depois faz a comparação entre uma coisa e outra. Portanto, isto fica definido a nível da metodologia, e, portanto, isto depois é rastreável ao longo do tempo e há aqui uma linha de coerência que se mantém durante a execução do projeto. Portanto, considerações para a aplicação em Portugal. Aplicabilidade global validada. Esta metodologia é globalmente aplicável, permite a adoção em Portugal. O fator de emissão, os fatores de emissão, obviamente, têm de ser considerados os fatores de emissão em Portugal. Isto aqui estamos a ver um cenário em que nós transferíamos uma metodologia que já está aprovada num outro país e que a queremos aplicar em Portugal. Estamos a ver aqui a possibilidade de as transferir. Portanto, os fatores de emissão têm de ser ajustados, a frota baseline ajustada, portanto, os consumos base também têm de ser ajustados para o tipo de carro, para o tipo de viaturas que estão em causa, o tipo de utilização. Portanto, tudo isso tem de ser ponderado em termos de metodologia. Obviamente que se eu fizer um projeto para implementar 100 ou 150 carregadores em Lisboa, será diferente para o mesmo projeto se o fizermos no Alentejo ou se o fizermos no Algarve, porque a tipologia de utilização é diferente e, portanto, estas dinâmicas na baseline têm de ser perfeitamente claras e estabelecidas. Portanto, depois converter as unidades, obviamente, nós aqui utilizamos um sistema métrico diferente. Adicionalidade, portanto, a questão da adicionalidade ou a indução na transformação de veículos a combustão por veículos elétricos tem que ter em conta a realidade portuguesa, como é evidente. Portanto, nós aqui em Portugal temos uma dinâmica de substituição diferente, portanto, esta metodologia teria que ser adaptada e também depois há outras condicionantes, se há incentivos
para a aquisição de veículos elétricos, se há isenções fiscais, etc. Portanto, esses fatores externos também têm de ser considerados, porque pode haver aqui digamos, um aumento na procura que não deriva da metodologia, não deriva do projeto, mas deriva de fatores externos. E, portanto, a definição do baseline, a definição da influência destas variáveis é importante para depois não estarmos a gerar créditos que na prática, não são associados ao projeto, mas que derivam de outro tipo de incentivos e de políticas. E, portanto, aqui nós entramos um bocadinho naquilo que se fala, naquela temática da adicionalidade económica ou financeira, não é? Não só a adicionalidade ambiental, os créditos, mas a adicionalidade financeira. Portanto, o projeto poderia ser viável, independentemente de haver mercado voluntário de carbonos ou não, fruto de incentivos externos que não derivam da própria metodologia em si. E depois a parte final, que é a verificação por entidade qualificada, que neste caso seria pronto, um verificador perfeitamente habilitado pela ADN. Fatores críticos para o sucesso de um projeto com a metodologia VM 038 em Portugal. Os contadores certificados, mas isso todos os contadores em Portugal de energia são certificados e obedecem a requisitos técnicos bastante estreitos e bastante definidos. Portanto, haver aqui um acordo prévio, portanto, adaptar a metodologia ao contexto nacional e submetê-la à aprovação, isso é a primeira fase do projeto. Depois, adquirir todo o tipo de dados que são necessários para alimentar todos os pontos de monitorização e verificação que a própria metodologia pressupõe, e depois um plano de verificação periódica equilibrado para perceber se estamos a atingir os resultados e se estamos, de facto, a ter os resultados esperados e conseguimos ter emissão de créditos de carbono. Pontos fortes desta metodologia: uma estrutura clara e bem documentada, uma cobertura ampla, a diferente tipo de carregamentos, diferentes tipos de veículos, é uma aplicabilidade global, sim, porque não depende da geografia para ser aplicada, as fórmulas são explícitas e verificáveis, pouca complexidade, permite integração com infraestruturas de fontes de energia renováveis. Portanto, nós aqui falamos de fornecimento elétrico e, portanto, aqui em Portugal até temos uma outra vantagem, é que podemos comprar energia verde sem ter que ter uma produção local. Portanto, nós em Portugal podemos comprar eletricidade verde, não temos que a produzir, e, portanto, aqui temos, digamos, mais um aspecto a ser considerado na metodologia e que pode gerar, de alguma forma, uma adicionalidade maior, uma adicionalidade ambiental maior, embora saibamos que em determinados casos a energia verde é mais cara digamos, o mix energético, mas é uma questão depois do próprio processo em si, do próprio promotor decidir se o quer fazer ou não, uma análise de custo-benefício, e depois co-benefício, portanto, toda aquela dinâmica que se desenvolve em redor do projeto, e que são co-benefícios. Pontos de atenção: os defaults limitados entre Estados Unidos e Canadá, sistema imperial, portanto, tem a ver com a transposição para as métricas nacionais. A questão do rebound, portanto, pelo facto de estarmos a falar de um custo por quilómetro menor, perceber se a utilização é a mesma ou se há um aumento na utilização, e, portanto, não estamos aqui a gerar benefícios fictícios, ou seja, há quilómetros adicionais, havendo quilómetros adicionais, há reduções adicionais, e, portanto, esses créditos não seriam créditos verificados, porque, de facto, derivam não da eficiência do processo, mas de uma utilização maior. A qualidade da telemetria, o fator de emissão, o fator de emissão que vai variando, mas isso tem de ser adaptado à realidade. Obviamente que se nós fazemos um baseline em 2019 e temos um mix energético e temos um fator de emissão na eletricidade de 180 gramas, por exemplo, e depois em 2024, quando fazemos a monitorização, já o fator é menor, portanto os créditos também vão ser menores. É preciso ponderar estas dinâmicas quando se faz a verificação. E, portanto, adaptação às condições locais, nomeadamente à legislação local, à legislação portuguesa.
Traduzindo isto para um projeto fictício, 50 carregadores em Lisboa, uma potência total, uma utilização de 24 horas por dia, uma estimativa de 250 mil carregamentos ano, 6 mil megawatts ano, 12 mil carregamentos e, portanto, 85% dos veículos 100% elétricos, 15% híbridos, e, portanto, depois os fatores de emissão, o consumo, um, o consumo equivalente não, o consumo fóssil, são as médias, e o fator de emissão da gasolina, portanto, parâmetros, digamos, valores de entrada, valores de input. Depois a aplicação das fórmulas, portanto, aplicando a fórmula ao baseline, nós teríamos ali qualquer coisa como 5.700 toneladas ano de emissão para aquela frota considerada, para aquele número de carregamentos, neste caso não são carregamentos, mas o equivalente em quilómetros percorridos, as emissões projetadas, portanto a energia fornecida vezes o fator de emissão, 900 toneladas, as emissões reduzidas, nós tínhamos ali 4.790 toneladas de CO2 evitados, portanto teríamos, em teoria, a possibilidade de emitir 4.790 créditos verificados de, de carbono. Imaginando que o projeto era um projeto a 10 anos, nós teríamos no total 60 mil créditos validados. Se tivermos ali digamos, um valor crédito na ordem dos 25 euros, estaríamos a falar de uma receita estimada de 1,5 milhões de euros, para este projeto. Admitindo que queríamos avançar com um projeto desta natureza, qual seria o fluxograma? O desenho do projeto, a definição da metodologia, todos aqueles itens que falamos antes, desde o cenário base, as fórmulas de cálculo, e o cenário prospectivo, aquilo que se prevê no futuro, toda a parte da monitorização e medição, que tipo de equipamentos é que são usados, etc. A validação, se o projeto fosse validado, o registro na plataforma do mercado voluntário de carbono, depois a implementação, a operação e a verificação. E à medida que se vão fazendo as verificações, vão sendo emitidos créditos que são colocados em mercado e são negociados. Exemplo de um plano de monitorização em evidências. Contadores certificados, com que frequência? Uma agregação diária dos valores, diária. No caso português, nós até conseguimos ter agregações de dados dos contadores quarto-horários, no caso dos contadores de rede, uma opção por telemetria, por exemplo. Aí já precisamos de implementar uma plataforma, mas os próprios carregadores já têm essa plataforma, número de sessões, quantos quilowatts foram, o ID do veículo, portanto, para associar o consumo depois ao veículo, portanto, a calibração de todo o sistema de monitorização e medição, e, portanto, a energia fornecida será medida, ou seria medida, de acordo com aquilo que são os pontos de medição obrigatórios na própria rede. O reporte, portanto, podemos fazer um relatório anual de ciclo de monitorização, os templates de submissão na plataforma ADN, depois todos os anexos e os co-benefícios, indicadores, caso os indicadores de ODS, caso existam, não é? E depois o processo de verificação será um perito qualificado pela ADN, faz uma frequência anual ou bienal, conforme estiver definido em metodologia, faz a verificação dos créditos de carbono, e pronto, e depois temos a emissão dos créditos digamos, a colocação em mercado desses créditos. Principais conclusões. Temos em Portugal já um quadro maduro para este mercado, digamos, este mercado voluntário.
é muito importante considerar a integridade daquilo que se faz e a credibilidade de tudo o que se faz, principalmente os dados que são medidos, o reporte, digamos, toda o caderno de encargos, a metodologia, de uma forma, existem muitos standards que podem ser adaptados e, portanto, já temos uma extensa bibliografia a esse nível, mas importa aqui garantir a integridade de toda a informação e tudo aquilo que pode ser verificado e monitorizado ao longo do tempo. Temos aqui a parte da elétrica. Eu coloquei aqui os veículos elétricos, mas não só. Um, Nós temos seguido, Portugal tem seguido, Portugal e não só a Europa, tem seguido uma tendência de eletrificação de consumos, como forma de mitigar as alterações climáticas, evitar as emissões e etc. Portanto, são casos práticos e paradigmáticos que têm estado a acontecer, nomeadamente, isso é visível em termos de apoios e em termos de linhas de apoio que são concedidas para a eletrificação de frotas e etc. E, portanto, isto seria uma metodologia digamos, facilmente aceitável, sob o ponto de vista ambiental, já sob o ponto de vista financeiro. Poderia ser mais crítico a sua implementação, porque o mercado já tem alguma maturidade e já não precisa de créditos de carbono para, digamos, compensar o investimento. Portanto, mas de qualquer forma seria de relativamente fácil implementação. Um, um modelo de financiamento complementar, portanto, os créditos de carbono são sempre um modelo de financiamento complementar àquilo que não se faria ou que se faria diferente caso eles não existissem. Um, Portanto, há aqui também uma procura crescente um, sobre modelos de desempenho e aspectos que possam melhorar o reporte ESG e, portanto, aqui também a este nível tudo aquilo que possa ser quantificado e que possa ser incluído nesta dinâmica vai favorecer o reporte ESG, nomeadamente naquelas empresas que têm cadeias de valor extensas e com muito ligadas à logística, por exemplo, que têm outros setores, o setor químico, etc., tem muita dificuldade em substituir combustíveis fósseis, tem dificuldade em aumentar a eficiência energética, e, portanto, são os setores que podem usufruir com mais, em maior quantidade, em maior volume deste mercado. E, portanto, contribuir aqui para os mecanismos bilaterais de captura de carbono, nomeadamente na questão da gestão da floresta ou de outras metodologias que façam captura da atmosfera, por exemplo, são metodologias e são projetos que podem contribuir de uma forma mais alargada, não para objetivos específicos, mas para objetivos nacionais e transnacionais. Desafios e oportunidades, portanto, desafios, a capacidade técnica nacional para desenvolver e verificar metodologias. O risco de greenwashing tem a ver com a deslocalização de determinados processos ou deslocalização de emissões. A compatibilidade com a regulação europeia, a volatilidade dos preços no mercado voluntário e não só, porque maior ou menor procura de créditos de carbono também depende de maior ou menor valor do mercado do carbono e das licenças de emissão e dos combustíveis também, como é óbvio, e a complexidade documental nos mecanismos de verificação. Portanto, tipicamente são processos a médio e longo prazo e, portanto, requer aqui alguma capacidade de investimento, de monitorização, de verificação e, portanto, tipicamente são investimentos a longo prazo e principalmente aqueles que estão relacionados com a floresta, ainda mais, não é? No entanto, este mercado voluntário de carbono também se revela aqui com algumas oportunidades, nomeadamente na gestão florestal, o sequestro florestal em territórios vulneráveis, na mobilidade elétrica, isso já é mais frequente e mais debatido, o carbono azul, eficiência energética nas PMEs, bioeconomia rural e agricultura regenerativa, são tudo
atividades que podem beneficiar com este mercado e muitas outras, nomeadamente na questão dos resíduos, biorresíduos. Há todo um manancial de atividades económicas que podem desenvolver metodologias e aplicar essas metodologias e esses projetos e com isso transformar isso em créditos e, portanto, transformar isso em mais-valias económicas e financeiras para as empresas. Depois temos aqui todo um conjunto de bibliografias e fontes, um, standards de organizações, que nós depois partilhamos isto convosco, portanto, todo um conjunto de organizações que podem ser consultadas e que têm imensa informação sobre isto. E pronto, e dou por finalizado, e ficamos agora aqui num espaço de perguntas e questões, e estamos aqui disponíveis para ajudar a responder às questões que forem colocadas, e algumas dúvidas em que possamos ajudar. Muito obrigada, António, por esta sessão técnica online. Foi uma apresentação bastante exaustiva, com pormenor. Sei que também o António depois também estará disponível, para algum esclarecimento, alguma questão que fique por ser respondida hoje. Mas passaríamos então, às questões que nos foram, colocadas pelos participantes. Uma que foi colocada, quer durante a sessão, quer na altura da inscrição, que é: como é que o proprietário florestal pode entrar no mercado de carbono? Portanto, isso também já foi falado na, Sim, na apresentação, mas fazer aqui um muito. Um resumo. proprietário florestal ou vários, os projetos podem ser desenvolvidos de uma forma isolada ou em conjunto. Portanto, o primeiro passo é fazer o projeto, definir a metodologia. Vou dar um exemplo prático. Vamos admitir que o projeto visava sobre, digamos, a rotação da própria floresta. Vamos admitir que é uma floresta que tem um período de rotação de 10 anos. Eh, Num projeto desta natureza, admitimos que o prazo de rotação passa para 15 anos, ou seja, o corte, em vez de ser feito de 10 em 10 anos, passa a ser feito de 15 em 15. Portanto, há aqui um adicional de 5 anos. Há um adicional de 5 anos. Portanto, aquilo que tem de ser feito é, primeiro, qual é a metodologia que vai ser adotada para quantificar este adicional de carbono que é sequestrado pela floresta. Portanto, o promotor escolhe a metodologia dentro daquelas que já existem e que estão na bibliografia. Pode ser uma metodologia Verra, por exemplo, que tem a ver com a gestão de floresta sustentável, e, portanto, escolhe aquela metodologia. Percebe se essa metodologia se adapta ou não à realidade do seu projeto. Se não se adapta, vai adaptá-la. Ver se essa metodologia cumpre com os requisitos legais portugueses. Ok? Cumpre, então faz o projeto sujeito e submete à avaliação das entidades da Comissão Técnica, que vai avaliar o projeto e dizer: ok, este projeto cumpre os requisitos e pode ser considerado um projeto que gera a redução, neste caso não é a redução, neste caso é a captação, portanto, que vai captar dióxido de carbono e vai transformá-lo em biomassa. Portanto, pode ser considerado um projeto que pode entrar no mercado voluntário. Ok? Ele sendo aprovado, depois o promotor implementa. Implementa, depois, a seguir à implementação, tem todos os mecanismos de verificação e monitorização. Evitar que haja incêndios, para não haver diminuição da biomassa, ver se há pragas, se não há, se a floresta aumentou, na quantidade prevista, e, portanto, depois, ao fim dos períodos de monitorização, vão sendo emitidos créditos verificados e verificando-se os pressupostos de projeto. Um, Sendo os créditos verificados, o promotor depois consegue colocá-los em mercado via plataforma. Portanto, todo este processo é gerido numa plataforma online, Mercado Voluntário de Carbono, onde tem a ADN, tem o ICNF, tem todas aquelas entidades que foram
foram enumeradas e, portanto, considerando que o projeto é aprovado, quer dizer que a metodologia em si é aprovada, é que o projeto cumpre tudo aquilo que foi definido em termos de caderno de encargos, depois consegue ter créditos de carbono verificados e consegue colocá-los em mercado e fazer dinheiro com isso. É um exemplo prático em que nós, em vez de fazermos a rotação da floresta de 10 em 10 anos, passamos a fazer a rotação da floresta de 15 em 15. Portanto, vamos admitir 2 ciclos de rotação. Seria um projeto a 30 anos, em que se define claramente quais são as fronteiras, quais são os objetivos, qual é a área, se é 1 hectare, se são 20 hectares, se são 100 hectares, se tem um proprietário, se tem 10 proprietários, define-se toda a metodologia, monitorização e medição, verificação e cumprindo-se os pressupostos que foram aceitos na fase inicial. São emitidos os créditos e depois o promotor é remunerado, digamos assim, é em mercado e é remunerado por isso. Uhum. Muito obrigada, António. Temos aqui outra questão, e que, como falou na parte das pragas, que é como é que as pragas estão ligadas ao armazenamento de CO2? As pragas estão ligadas ao armazenamento de CO2 pelo seguinte facto. Vamos imaginar, não, é assim que acontece. O crescimento das árvores e etc. faz a captura de CO2, portanto, transforma o CO2, o dióxido de carbono, em biomassa. Portanto, nós temos um estoque de biomassa numa determinada floresta. Se essa floresta for afetada por uma praga, essa biomassa vai desaparecer, ok? Portanto, há uma diminuição da biomassa na floresta. Havendo uma diminuição de biomassa, o dióxido de carbono volta a ser libertado. E, portanto, é nesta medida que as pragas influenciam com o estoque de biomassa nas florestas. Portanto, uma floresta que seja afetada uma praga e que as árvores comecem a morrer, elas vão se degradar e, portanto, todo o carbono que estava sequestrado sob a forma de biomassa vai ser libertado novamente ou para o solo, ou para a atmosfera, seja em processos aeróbios ou anaeróbios, mas vai-se degradar essa biomassa e, portanto, há uma diminuição da biomassa. E, portanto, o estoque de carbono armazenado diminui. Uhum. Ok, obrigada. Houve aqui algumas questões que são semelhantes e que o António já respondeu. Vou passar então a outra, que é: tendendo a pouca elaboração e ao excesso de restos de madeiras, de contraplacados folheados e aglomerites, qual o processo mais simples para poder reduzir os estoques, uma vez acumulados ao longo de todo ao longo do tempo e do período de elaboração? Muitos destes restos não resultam em mais-valias. Não sei se isto faz Estamos a falar aqui de resíduos de madeira, não é? madeiras contraplacados, folhados e aglomerites. Pronto, isso são processos tipicamente mais complexos, sob o ponto de vista administrativo. Portanto, nós podemos fazer a valorização, vamos, vamos imaginar que nós fazíamos, por exemplo, um processo de queima dessa biomassa. Estávamos a emitir dióxido de carbono, tínhamos um balanço negativo. Nós temos que ter um processo de valorização em que o balanço de dióxido de carbono seja negativo, ou seja, no final tínhamos menos do que tínhamos no início. Depois temos um outro aspecto que é o estatuto de resíduo. Se essa biomassa tem estatuto de resíduo ou não, ela tem que ser desclassificada, tem que perder o estatuto de resíduo, para depois poder ser considerada um subproduto ou uma matéria-prima num outro processo. Agora, se nós entrarmos num processo de reciclagem, por exemplo, ou de transformação dessa biomassa num outro produto e conseguirmos evidenciar com isso ganhos, não é? Ganhos em termos de emissões, diretas ou indiretas, então aí sim conseguimos entrar num processo de obtenção de créditos de carbono. Portanto, teríamos que analisar o cenário base, que é: eu se nada fizer com este resíduo, qual é o cenário, o que é que lhe vai acontecer a seguir e o que é que resulta desse processo, e quantificar as emissões que resultam desse processo.
E eu, com o processo alternativo, seja de valorização, seja de reciclagem, seja de incorporação noutro processo produtivo, noutra indústria, quantifico as emissões que isso representa. Se do cenário base, do cenário A para o cenário B, nós tivermos uma redução, então conseguimos evidenciar que houve, neste caso, não houve remoção, mas houve uma diminuição das emissões. Nós não removemos, mas tivemos, digamos, tornamos o processo mais eficiente do ponto de vista das emissões e conseguimos sempre ter uma redução. Temos é que ter uma metodologia que nos assegure isso e processos de medição e verificação que vão verificar isso no futuro. Uhum. Não Ok. sei se foi suficientemente claro. Ah, aqui o participante que colocou a questão poderá manifestar-se. Eu não sei, nós já ultrapassámos aqui um pouco o, o tempo que tínhamos previsto para esta sessão, mas realmente é um tema que tem uma complexidade, não é? Em todo o caso, se algum dos participantes quiser colocar uma questão, pode fazê-lo por chat, ou se for mais confortável, pode ligar o microfone e fazer oralmente. Aqui aguardar alguns segundos, ver se existe mais alguma questão? Tal como foi mencionado, portanto, nós vamos. Temos aqui mais uma questão, sim. Nós vamos disponibilizar a apresentação, os slides. Temos então aqui outra questão, que é no exemplo que deu agora, para os efeitos de cálculo, só é considerada a captação dos 5 anos extra por implementação do projeto, ou é considerada a captação de CO2 e biomassa no decorrer dos 15 anos. Portanto, isto tinha a ver com a parte da exploração florestal, aquele exemplo da Sim, rotação. não, sim, é o adicional. É o adicional, portanto, são os 5 anos. Vamos admitir que nós temos uma floresta que começa do zero. Temos 10 hectares ou 100 hectares, e plantamos não sei quantos eucaliptos, não interessa agora quantos. E eles durante 10 anos vão crescer e vão fazer uma determinada captura. Ao fim de 10 anos nós temos um X quantidade de biomassa. Ok? Isso é o cenário base, se nada fizer. Mas eu tomo a opção e digo, não, mas eu quero fazer uma opção melhorada. Portanto, em vez de fazer o corte aos 10 anos, eu vou fazer a 15. Vou fazer uma gestão melhorada da floresta. Portanto, eu, ao fim de 15 anos tenho Y biomassa. Quais são os meus créditos? É o Y menos o X. Ou seja, será a biomassa que eu tenho ao fim de 15 anos, menos aquela que eu teria ao fim de 10 se não fizesse nada, se deixasse a floresta crescer normalmente. E, portanto, a diferença entre os 10 e os 15, eu vou ter uma biomassa adicional. E é esse adicional que eu depois vou transformar em crédito de carbono e que vou depois vendê-los. Uhum. Obrigada, penso que ficou esclarecido. Não sei se haverá aqui mais alguma questão. Estamos mesmo nos Mas momentos. deixa-me só dar aqui uma nota. Certo. Este tipo de quantificação, este tipo de verificação é aplicável a qualquer setor de atividade. Nós podemos falar de edifícios, podemos falar de, de resíduos de plástico, podemos falar de indústrias químicas, de indústrias corticeiras, qualquer tipo de atividade que envolva energia, que nós passamos do cenário A para o cenário B, nós podemos transformar isso em créditos de carbono. Portanto, em Portugal há uma orientação prioritária para a gestão da floresta, por força dos incêndios e etc. Mas qualquer indústria pode desenhar um processo de créditos de carbono. Por exemplo, pode ser uma indústria, a indústria da cal ou a indústria que tem imensas emissões e, portanto, podem desenhar um processo de captura de carbono, captura geológica, o que seja, e transformar isso em créditos. Portanto, qualquer atividade pode, a suinicultura, por exemplo, os olivais, etc., tudo pode ser transformado em crédito de carbono, desde que se evidencie que, de facto, o cenário base face ao cenário depois da implementação, nós conseguimos uma remoção ou uma diminuição ou conseguimos capturar carbono. E, portanto, isso depois pode ser transformado em créditos e pode ser vendido. Uhum. Temos aqui mais uma questão, que é: as pessoas singulares podem fazer estes projetos com os seus terrenos? Ou uma ONG? Podem. Qualquer entidade pode fazer.
Qualquer entidade Ok. pode submeter o projeto, Uhum. seja um particular, seja uma Particular. ONG, seja um conjunto um conjunto de produtores que gerem, por exemplo, uma floresta em conjunto, podem começar o projeto com 10 hectares e depois adquirir mais 20 ou 30 e juntar ao projeto. Portanto, não há limitação a esse Uhum. nível. Ok, obrigada. Ahm, ok, temos aqui mais outra. Pode indicar promotores que estejam no mercado? Sim, podemos. Eu não tenho aqui comigo, mas posso dar. É só ficarmos com o O e-mail do contacto, participante. certo? Eu posso lhe dar um conjunto de promotores e de fundos de investimento que estão nesta área e, portanto, e que investem nesta área. Uhum. Ok, vou só pedir à participante, só para me indicar como só está identificada como Isabel e nós temos várias Isabéis a participar e inscritas, só para depois nós podermos dar a resposta. Isabel, se puder, aqui no chat. Se puder enviar o seu contacto por mensagem privada, agradeço para o António poder fazer chegar então a resposta. Ok. Tenho aqui. Ok. Temos aqui mais uma participante que também pretende a Sim, informação, ok. com certeza. Sim, mas se calhar, ó Marta, mandamos para todos e fica toda a gente com a Sim, informação, sim, não é? também poderá ser, exato. Ok. Então, sim, agora temos aqui muitos E aí uma pedidos. outra pergunta, Vamos. entrou agora uma outra pergunta. Sim, sim, temos também qual o preço destes créditos de carbono, pegando no exemplo anterior, 1 hectare, mais 5 anos de corte, estamos a falar de quanto no final dos 30 anos? Ora bem, vamos lá ver, isso teríamos que fazer contas, mas De contas. tínhamos que ver qual é a densidade, qual é o tipo de plantação que lá está, quanto é que. Mas podemos fazer uma simulação. Se depois o participante me quiser dar os dados, eu depois respondo-lhe com uma forma mais concreta. Mas falamos sempre de, na ordem dos 20, entre 20 a 30 euros a tonelada, tonelada de CO2. Portanto, temos que ver a biomassa em 5 anos, quanto é que ela capta, e multiplicar mais ou menos por 20, 25. 20, 25 euros por tonelada. Portanto, imaginar do ano 10 ao ano 15, quanto mais biomassa é que eu vou ter, quantas toneladas a mais é que eu vou ter na floresta. E esse diferencial depois multiplicá-lo por 20, 25 euros, depois aquilo, o valor do mercado varia, mas há de ser mais ou menos 20, 25 euros a tonelada. Uhum, E no final faz o corte e vende na mesma madeira, não é? claro. Ok, obrigada. Não sei se haverá mais alguma questão. Nós já ultrapassámos bastante aqui o tema, mas também gostaríamos que os participantes ficassem esclarecidos. Penso que não, que já não há mais questões. Em todo o caso, o contacto do António Casimiro foi disponibilizado. Qualquer questão também que haja poderá ser colocada a posteriori. Resta-me então agradecer a todos os que participaram nesta sessão e um agradecimento muito especial ao nosso orador de hoje. António, é sempre um gosto. Desejo a todos o votos de um excelente dia. Até à próxima. Ai, obrigado, até já.